Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 14 ao verso de número 17. Bom, Dia dos Pais, não haveria como não ministrar uma palavra que tivesse uma direção dentro de paternidade. E esse texto de Romanos, capítulo 8, verso 14 ao verso 17, ele é a base, a plataforma sobre a qual eu quero refletir com vocês em alguns pontos nessa noite, para fortalecer nossa fé, edificar o nosso espírito e principalmente confirmar no nosso coração a paternidade de Deus. E a partir da confirmação da paternidade de Deus em nosso coração, suprimir os efeitos que o espírito de orfandade causa sobre a nossa vida. Nós precisamos ter a plena convicção de que Deus, Ele não é apenas o nosso Criador, Deus, Ele não é apenas o nosso Salvador, na figura de Cristo, Ele não é apenas o nosso Senhor, Ele também é o nosso Pai, amém? Romanos capítulo 8, verso 14 a 17 diz a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, amém? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Aleluia. Entre tantas verdades que a Bíblia nos apresenta e que nós precisamos acolher em nosso coração, receber com fé dentro de nós, uma verdade que precisa ser entendida para poder ser desfrutada, é a verdade de que pela fé em Cristo, através do Espírito Santo, nós somos adotados e recebidos como filhos de Deus. Essa é uma verdade bíblica. A grande questão é que para muitos, essa que é uma verdade, acaba sendo só uma informação. E como uma informação não tem poder de transformar a nossa vida. Essa informação pode não estar fazendo diferença nenhuma na vida de muitos daqueles que inclusive podem ter confessado Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, ter recebido o Espírito Santo em seu coração, mas que não transforma essa informação em uma verdade, faz com que não traga essa plena convicção, não vira essa chave espiritual de que são realmente filhos de Deus. E uma vez que essa verdade, que não se torna uma verdade, que fica apenas como uma informação, e que não age no seu coração, não age no seu espírito, faz com que muitas pessoas continuem aprisionadas em uma condição de orfandade, gerando um sentimento de desamparo, gerando um sentimento de abandono, impedindo que cheguem à plenitude daquilo que Deus preparou para elas. E um outro problema é que Satanás, que conhece os planos de Deus para nós, ele faz de tudo para que nós permaneçamos nessa condição de órfãos. O diabo sabe quem Deus é. O diabo conhece a palavra do Senhor. O diabo conhece os planos que Deus tem para cada um de nós. E por saber de tudo isso, ele trama, ele arquiteta tudo aquilo que ele pode para manter os cristãos num grau de ignorância, sem essa compreensão da paternidade de Deus, mantendo-os aprisionados nesse espírito de orfandade. O diabo não quer que nós nos identifiquemos como filhos, assim como também não quer que nós reconheçamos Deus como Pai.
e ele sempre vai distorcer, ele sempre vai anular a figura de paternidade, para que assim ele possa deformar a nossa identidade de filhos, atrapalhando nosso destino espiritual e profético, e também predispondo muitos a inúmeros prejuízos psicoemocionais, fisiológicos, sociais, comportamentais, espirituais. Muitos não conseguem romper em algumas áreas da vida porque eles estão presos, aprisionados nesse espírito de orfandade. Talvez você esteja sentado e falando: não, mas eu sou muito bem resolvido. A grande verdade é que se você parar para pensar em alguns comportamentos e algumas situações que você vive e enfrenta, não tem como não estar ligado a um sentimento de orfandade que não foi resolvido. Talvez com o seu pai biológico, talvez com uma figura de autoridade paterna, e que inevitavelmente vai se refletir na figura de Deus. Além disso, por omissão, seja por abandono voluntário do pai biológico, seja por ideologias contrárias ao patriarcado e à família tradicional, seja por influência maligna e espiritual, o fato de termos uma figura paterna distorcida na terra, faz com que nós também tenhamos uma figura distorcida da paternidade de Deus. A grande maioria de nós viemos de lares disfuncionais. Nós não precisamos ir longe, nós não temos que falar de coisas distantes, basta olharmos para a nossa realidade. A grande maioria de nós viemos de lares disfuncionais, onde a figura paterna, ela exercia algum tipo de figura, algum tipo de parâmetro, algum tipo de padrão. Pode ser que você tenha tido um pai omisso, um pai ausente. Talvez seu pai te abandonou quando criança, talvez você nunca conheceu o seu pai biológico, talvez a outra pessoa que ocupou a posição de seu pai não supriu as necessidades que você precisava. Talvez você tenha convivido num lar onde o pai era abusivo, agressivo, excessivamente rígido. Talvez você tenha crescido num lar onde o seu pai talvez fosse frouxo, excessivamente permissivo. São várias as características disfuncionais que cada um de nós pode ter experimentado dentro da sua casa com a sua figura paterna. Quem sabe você veio de um lar onde o seu pai, ele era alcoólatra como o meu, um ambiente onde o pai não te encorajou, não te elogiou, não te validou, não te deu carinho. São tantas as situações que cada um de nós pode ter vivido. Basta você dar uma olhadinha para dentro, uma olhadinha para trás. E nós acabamos transferindo essa nossa realidade de convivência com um pai terreno para Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus por causa da disfunção da sua paternidade terrena, por causa do modelo de pai que experimentou aqui. Mas deixa eu dizer algo para você, nesta noite, diante desta palavra: o meu pai e o seu pai não são o modelo de pai correto. Apenas o Pai, Deus é o modelo de pai correto que nós podemos ter. Ele é o modelo de pai perfeito. Nem na palavra de Deus, os grandes homens de Deus, os grandes homens da fé, que realizaram coisas extraordinárias e que foram reconhecidos por muitas virtudes, como integridade, zelo, confiança, temor, nem os grandes homens da fé foram considerados bons pais, porque não há um modelo terreno que seja perfeito por causa da queda no Éden. Entretanto, existem duas promessas bíblicas maravilhosas para nós. Duas promessas bíblicas maravilhosas para nós.
Uma delas, através de Malaquias, Deus diz que nos últimos dias enviaria o profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. É uma promessa. E o que esse texto está falando? Ele está falando do último avivamento, e que esse último grande avivamento vai vir acompanhado de um avivamento de paternidade. O último avivamento virá acompanhado de um avivamento de paternidade. O coração dos pais se voltando para os filhos, e o coração dos filhos se voltando para os pais, como deveria ser o modelo original, e que foi interrompido e deformado por causa do pecado. O profeta Elias, ele é um referencial de paternidade espiritual. Houveram grandes profetas na Bíblia. Samuel foi um grande profeta, Isaías um grande profeta, Daniel um grande profeta, mas nenhum destes profetas deu continuidade a um legado de paternidade espiritual. Elias foi o único profeta que gerou um filho espiritual, Eliseu, e impulsionou o seu filho espiritual a avançar, a ir além de onde ele foi, deixando não só o seu legado, mas ampliando tudo aquilo que ele viveu. Enquanto Elias realizou 7 milagres, Eliseu realizou 14. Por quê? Porque do propósito de Deus é que os filhos sempre vão mais longe que os seus pais. Esse é o modelo, este é o padrão. Há uma promessa maravilhosa dessa convergência de corações dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, para que para a próxima geração os filhos possam ir mais longe que os seus pais, sejam mais abençoados que os seus pais, sejam mais realizadores que os seus pais, sejam mais bem-sucedidos, mais prósperos que os seus pais. Quantos podem dizer amém? Quando nós olhamos para a Escritura, depois do tempo de silêncio entre Malaquias e João Batista, que foi o primeiro profeta que veio, depois dos 400 anos de silêncio, a Bíblia diz que João Batista ele vem no espírito do profeta Elias, e ele começa a realizar grandes coisas, e ele começa a batizar todas as pessoas, e um grande avivamento começa, a ponto de as pessoas virem para o deserto para ouvir a palavra de Deus, e João Batista começa a fazer algo maravilhoso e algo grandioso. Mas o que é que João Batista diz? Eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá outro que é ainda maior do que eu, e que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala de Jesus, e Jesus vem no espírito do profeta Elias, e Jesus realiza coisas maravilhosas e extraordinárias. E aí você pode dizer, mas claro pastor, era Jesus. Sim, mas o que que Jesus diz para os seus discípulos? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês farão as mesmas obras que eu faço, mas também farão obras ainda maiores. Porque no espírito do profeta Elias, a próxima geração de filhos espirituais vai mais longe para a glória do nome do Senhor. Aleluia! E eu já quero profetizar que os nossos filhos vão mais longe que nós. Os nossos filhos vão avançar de maneira mais próspera, mais assertiva, mais poderosa, e eles vão realizar coisas grandiosas para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Então entenda isso. Quem tem voz de afirmação para nós acerca da nossa identidade e da paternidade de Deus para nós, não é a cultura, não são as ideologias, não é a mídia, não é o diabo. Quem tem voz de afirmação para nós acerca da nossa identidade e da paternidade de Deus é o Senhor, através da sua palavra e através do seu Espírito. É Deus quem tem voz de afirmação acerca da nossa identidade de filhos e acerca da paternidade de Deus sobre nós. A segunda profecia, a segunda promessa, é Jesus quem faz, quando ele diz aos seus discípulos, no Evangelho de João,
falando da sua partida, e ele diz: eu não os deixarei órfãos. É a segunda promessa: eu não os deixarei órfãos. Jesus está afirmando que o espírito de orfandade não seria uma realidade, e ele diz isso afirmando que o Espírito Santo viria substituí-lo como conselheiro, como consolador, para não apenas estar conosco, mas para estar em nós, confirmando a paternidade de Deus, solucionando o problema da orfandade. E o texto que nós lemos de Romanos capítulo 8 valida essa afirmação, declarando que nós recebemos um Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba Pai, Abba Pai. E que esse próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É a confirmação daquilo que Deus falou através de Malaquias, daquilo que Jesus falou para os seus discípulos, e que se cumpre na nossa vida, que convergiu primeiramente o coração do Pai espiritual, para nós que somos seus filhos espirituais, e que na replicação disso, essa verdade também alcança a nossa vida, a nossa família, e os nossos filhos, para a glória do nome do Senhor. E se não for suficiente, que essas verdades que eu já acabei de falar ao seu coração, se elas não são suficientes para alicerçar e te trazer a plena convicção de que Deus é seu Pai e que você é filho de Deus, deixa que a palavra então faça esse reforço, faça o reforço dessas verdades no seu coração. Quero ler alguns textos com vocês. João capítulo 1, verso 11 ao verso de número 13. Evangelho de João capítulo 1, verso 11 ao verso 13, diz a palavra de Deus: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, diga comigo, direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pode dar um glória a Deus por essa palavra? Gálatas capítulo 3, verso 24 ao verso 26. Assim foi a lei, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Gálatas capítulo 4, verso 6 e verso 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É uma afirmação. Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aleluia! Palavra de Deus para nós, para confirmar no nosso coração de que nós somos filhos de Deus, e nada nem ninguém pode arrancar, pode roubar do seu coração essa verdade. Nós fomos escolhidos em Deus, nós fomos confirmados em Deus, nós fomos gerados em Deus. Entenda, essa palavra escolhidos em Deus, ela também tem a mesma expressão de gerado. Escute, a Bíblia diz que no capítulo de número 2 de Gênesis, verso de número 7, o Senhor formou o homem do pó da terra com as suas próprias mãos, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Escute, ali era o início natural do homem, formado pelas mãos do Senhor,
soprando em suas narinas o fôlego de vida, mas nós fomos gerados em Deus, dentro de Deus, antes da fundação do mundo. A palavra diz que o salmista afirma: o Senhor conhecia a minha vida, o Senhor me viu substância ainda informe no ventre da minha mãe. Entenda isso, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos sido gerados em Deus antes mesmo da fundação do mundo. Você não é um acaso, você não é um acidente, você foi planejado por Deus, você foi amado por Deus, você foi gerado nele, depois gerado dentro do seu pai, junto com a sua mãe, e hoje você está aqui para louvar ao Senhor e glorificar o seu santo nome. Aleluia. Portanto, não pode nos restar dúvidas de que Deus estabeleceu para nós uma relação de paternidade e filiação. Não pode restar dúvida. Uma vez que nós recebemos Deus como Pai, isso precisa resolver a questão da orfandade no nosso coração. E a partir disso, estando resolvidos nessa relação de paternidade entre Deus e nós, a nossa paternidade pode ser expressada no plano natural. Porque qual é o modelo de paternidade perfeita? É a de Deus. Mas a palavra nos dá base para que a partir dessa paternidade, uma vez que nós andamos com o Senhor, e que nós recebemos essa paternidade, e que o Espírito Santo confirma essa paternidade no nosso coração, e Ele nos trata, Ele nos molda, Ele nos trabalha, Ele nos limpa, nos purifica, nos santifica, gera em nós o fruto do Espírito, que molda o nosso caráter e o nosso comportamento. A nossa paternidade também pode ser expressada aqui na terra. Você pode dizer amém? Tudo que Deus é para nós como Pai se torna referência para que nós sejamos para os nossos filhos. Vou repetir: tudo aquilo que Deus é para nós como Pai se torna referência para nós pais sermos com os nossos filhos. Essa é uma palavra específica agora para os pais, mas ela também se aplica para as mães. Toda a paternidade de Deus em nós é um modelo de referencial, para que a gente não aplique o modelo do nosso pai terreno que falhou com a gente. E não é porque o nosso pai natural e terreno falhou com a gente, que a gente precisa falhar com os nossos filhos. Isso não pode ser uma desculpa. Não, porque meu pai fez assim, eu também faço. Ou porque eu não recebi do meu pai, eu não posso dar para o meu filho. Isso é desculpa. É desculpa para quem não quer mudar, é desculpa para quem não quer se arrepender, é desculpa para quem não quer se esforçar em fazer diferente. A palavra de Deus nos dá substância suficiente para que nós possamos aprender com Deus, para aplicar com os nossos filhos. Quantos podem dizer amém? Então, dentro dessa paternidade de Deus para nós, e que nós podemos replicar para os nossos filhos, separei apenas 4 atributos que nós precisamos primeiro reconhecer de Deus e transferir para os nossos filhos. E o primeiro deles, amor incondicional. O Pai ama incondicionalmente. O Pai, Deus, nos ama com um amor incomparável, com um amor ilimitado, com um amor inesgotável. Quantos podem dizer amém? Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Pois estou convencido. É uma certeza plena e absoluta que o apóstolo Paulo está nos dando. Pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor do Pai. O que nós fazemos de bom não aumenta nem diminui o amor do Pai por nós. O que nós fazemos de errado não aumenta e não diminui o amor do Pai por nós, porque o amor de Deus por nós, Ele é
incondicional. Não significa que a gente tenha liberdade para fazer o que a gente quer, porque nenhum filho tem. O que nós precisamos entender é que é visível na história da humanidade o desejo de Deus viver em comunhão conosco desde a criação do mundo. E embora o homem tenha caído e se afastado do amor do Pai, o Senhor envia na plenitude dos tempos o próprio Filho Cristo como prova do seu amor, sendo entregue por nós para morrer em nosso lugar, enquanto nós ainda éramos pecadores, para nos resgatar do pecado e restituir a nossa posição original. Isso é a expressão do amor do Pai, do amor incondicional. Deus nos ama como filhos, e isso deveria ser suficiente para nós amá-lo, para nós o amarmos de volta como Pai. Ele nos ama incondicionalmente. Ele te amou antes de você existir aqui na terra. Ele te amou mesmo nos momentos que você estava batendo cabeça. Ele estava te amando mesmo nos momentos em que você estava fazendo as piores escolhas da sua vida. Ele estava te amando mesmo no momento em que você estava, por um determinado momento, virando as costas para Ele. Ele continuou te amando em todo o tempo. Ele continua te amando agora e continuará te amando eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Seu amor de Pai nos enxerga com tamanha misericórdia que Ele foi capaz de revolucionar a história só para nos chamar novamente de filhos. Você entende isso? Que desde a queda de Adão, Deus provendo Cristo como o Cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo, Deus foi intervindo na história ao longo dos séculos para convergir tudo aquilo que era necessário para a plenitude dos tempos, para que eu e você pudéssemos novamente sermos chamados de filhos de Deus. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. É esse amor que o Pai tem por mim e por você que nós precisamos ter para os nossos filhos. Amá-los incondicionalmente. Segunda expressão dessa paternidade de Deus por nós é o cuidado. Nós temos um Pai que nos cuida. Nós temos um Pai que cuida de nós. E o seu cuidado é expressado em proteção e provisão. É um cuidado expressado em proteção e provisão. Pense por um instante, quantas vezes Deus já cuidou de você? Pense quantas vezes Deus foi cuidadoso te protegendo em situações adversas. Pense quantas vezes você já foi livre de alguma situação. Quantos livramentos, quantas provas você suportou e você superou com o cuidado do Pai. Pense sobre isso. Salmo 33, verso 18 ao verso 20 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. É um Pai que cuida, é um Pai que protege. Estava falando com a irmã Maria de Jesus ali na entrada. Ela falou: pastor, estou passando umas provas, mas o senhor mandou um áudio aquele dia para mim, ó, estou firme. Eu falei: isso mesmo, fica firme, porque a palavra de Deus diz que Ele não nos livra do fogo e Ele não nos livra da água, mas a palavra diz que mesmo quando passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Quando passarmos pelas águas, não submergiremos, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós. E é fato que a nossa fragilidade, ela não é só física, ela também é espiritual.
O diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando aquele que pode tragar, mas a palavra de Deus nos encoraja a crer no Pai e na proteção que nós temos nele, crendo que essa proteção é real, e que ainda que algo venha acontecer com o nosso corpo, a nossa alma está guardada no Senhor. A nossa alma está guardada no Senhor. Além da proteção, o cuidado do Pai também inclui provisão, suprimento. Pense em nós, ainda que nas nossas falhas e limitações como pais, nós estamos prontos e dispostos a suprir imediatamente qualquer necessidade que os nossos filhos tenham. É assim que um pai faz. Um pai está pronto para fazer o que for em qualquer situação de risco, perigo ou necessidade. E essa é a natureza do pai: cuidar, proteger, sustentar o sangue do seu sangue. Isso vem do Pai eterno, e é replicado e precisa ser replicado na nossa vida. Mateus capítulo 7, verso 9 ao verso 11, diz a palavra de Deus: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente, uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa é uma palavra de encorajamento para nós. O nosso Pai supre as nossas necessidades. Evangelho de Mateus capítulo de número 6. Por que vocês andam tão preocupados com aquilo que vocês têm de comer, de beber ou de vestir? O vosso Pai celestial sabe que vocês precisam de cada uma destas coisas. Se Ele tem cuidado dos passarinhos, que não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, o Pai celestial não cuidará de vocês, homens de pequena fé? O Senhor cuida de nós. Todas as necessidades que nós temos, as dores que sentimos, os medos que enfrentamos, Ele está vendo e está sempre pronto para nos socorrer. Como um pai que livra seu filho dos perigos deste mundo, o Pai celestial nos protege com a sua forte mão e nos sustenta em tudo aquilo que precisamos. Confie no Pai, confie no Pai, confie no Pai. Ele cuida de você. Você pode dizer um glória a Deus? Terceira virtude, terceira expressão da paternidade de Deus, e que também precisa se refletir na nossa paternidade terrena, é a direção. O Pai dá direção, mas dar direção não significa apenas apontar o caminho. Dar direção também significa impor limites e aplicar disciplina. E isso também é direção. Não é só apontar o caminho, mas também dar limites e aplicar disciplina. Provérbios 22, verso 6 diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar. E é na caminhada que estabelecemos os limites, e é na caminhada que aplicamos as disciplinas que manterão os nossos filhos nos caminhos. É na caminhada que a gente estabelece limites, é na caminhada que a gente aplica disciplina, porque isso é necessário para manter os nossos filhos no caminho, para que eles não se desviem para a direita e não se desviem para a esquerda. O Pai, Ele estabeleceu limites desde o princípio, ainda no Éden, quando o Pai, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, criou todas as coisas e confiou ao homem para que delas desfrutasse e cuidasse. Deus disse: coma de todas as árvores que estão no jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês dela comerem, certamente vocês vão morrer. O Pai estabeleceu um limite desde a criação. Limites são importantes, porque quando cruzamos os limites, vamos sofrer consequências. É por isso que quando
Deus, através de Moisés, estabelece as leis, os 10 mandamentos, 8 deles começam com a palavra não. 8 dos 10 mandamentos começam com a palavra não. O que é isso? Limites. Limites são indispensáveis para que a nossa vida seja uma vida saudável. Pessoas que vivem hoje sem limites é porque enfrentaram dentro do seu lar um pai omisso, um pai excessivamente permissivo, que não impôs limites, e hoje a pessoa vive sem limites, até no banco, no cartão de crédito. É verdade, isso replica na nossa vida. Limites são indispensáveis. Não tenha preocupação de dizer não para o seu filho. A gente vem hoje de uma nova vertente psicopedagógica. Não estou falando mal dos psicopedagogos de forma alguma. Não estou dizendo que são essas pessoas que estão estabelecendo isso, mas uma linhagem de pensamento dizendo que as crianças não podem ser confrontadas, que as crianças não podem ser reprimidas, que as crianças não podem receber limites, que elas têm que ser respeitadas na sua individualidade para que não cresçam e não se tornem adultos frustrados e reprimidos. Ei, o que eu mais ouvi do meu pai e da minha mãe foi não. E quando eu ultrapassava o limite, a havaiana de pau comia na cabeça. Pá! Chinelo, cinta, vara. Disciplina. Não estou aqui te estimulando para ter o seu filho, entenda isso, querido. Mas pais que impõem limites preservam a vida dos seus filhos. Limites são aplicados em amor. São aplicados em amor. E disciplina é aplicada em amor. Essa disciplina que o pai também estabelece, muitas vezes ela não é compreendida. Às vezes o pai está nos disciplinando, nós estamos achando que ele está nos punindo, está nos condenando. Não, a disciplina e os limites, elas mostram o cuidado de Deus, sempre tentando nos puxar para perto, nos lembrando que nós somos comprados para Ele, que pertencemos a Ele. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 5 ao verso 9. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Quantos podem dar glória a Deus? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Ei, aplauda ao Senhor por essa palavra. Ao sermos disciplinados pelo Senhor, nós devemos agradecer pela correção que nos leva para Ele e novamente nos guia pelo caminho da santificação. Lembre-se, Deus nos aceita como somos, mas nos ama tanto que não nos deixa da maneira que nós somos. Ele nos ama como somos, mas nos ama tanto que não aceita nos deixar da maneira como somos. Ele nos transforma para que nós possamos atingir a plenitude de homens e mulheres semelhantes a Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 19, olha o que a palavra de Deus nos encoraja dizendo: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se.
porque o Pai nos ama. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quer ir chamando as crianças? O Ministério de Louvor vai subir também? Não? Quero encerrar falando sobre um último atributo: perdão absoluto. Essa é uma das características maravilhosas da paternidade de Deus para nós. Malaquias capítulo 3, verso 17 diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Por essa compaixão que Deus tem por nós, que também se transforma em misericórdia, o perdão do Pai nunca falha perante um coração verdadeiramente arrependido. Ainda que o filho caia, se afaste voluntariamente, vire as costas para o pai, ele está sempre pronto para recebê-lo de volta, devolver as vestes de filho e dar a ele um lugar à mesa junto com o pai. Por perdão. Você conhece a história, a parábola do filho pródigo. Ela diz que um filho um dia se chegou para o seu pai, pediu sua parte da herança, virou as costas e foi embora para uma terra muito distante. Lá ele gastou toda a sua herança, vivendo os prazeres momentâneos, até o dia em que ele se encontrava vivendo na miséria. Caindo a ficha, aquele rapaz diz: eu preciso voltar para casa, eu preciso voltar para casa, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei, me recebe de volta, mas eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus escravos, me trata como um dos seus empregados. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que quando ele chega, o pai recebe ele com muita alegria, com um abraço, com um beijo, devolve a ele uma veste nova, limpa, coloca em seu dedo um anel que restitui a sua posição de filho, e concede um banquete, porque eles se alegravam com a restituição daquele filho amado. O amor de Pai do nosso Deus é um amor inspirador, que nós como pais possamos também todos os dias, não apenas amar o nosso Pai Celestial, mas também amar e cuidar dos nossos filhos, assim como Ele tem cuidado de nós. Nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que cuida de nós, nos protege, nos provê, nós temos um Pai que nos dá direção, que estabelece limites e nos disciplina, mas também temos um Pai que nos perdoa e nos ama como filhos amados, para a glória do seu nome. Quantos podem dizer amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado porque nessa noite a tua palavra e o teu Espírito confirmam no nosso espírito que o Senhor é nosso Pai, que nós somos os teus filhos e que nós podemos dizer: Abba Pai, papai, paizinho. O teu Espírito testifica em nosso espírito que nós não somos órfãos, que nós não precisamos continuar vivendo debaixo de um espírito de orfandade que tem repercutido na nossa vida, nos nossos comportamentos, influenciado os nossos relacionamentos e implicado inclusive na expressão da nossa paternidade para com os nossos filhos naturais. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no coração de cada um dos teus filhos, não como uma informação, mas como uma verdade espiritual, que a partir de hoje, vira uma chave no seu coração, coloque para fora todo o espírito de orfandade, e estabeleça um novo tempo, uma nova estação de plenitude, de um relacionamento de pai e de filho, e que essa expressão se manifeste também através das nossas vidas com os nossos filhos naturais. Que o teu amor nos alcance os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e nós declaramos, Pai, que cada um de nós continuamos na tua presença, avançando, crendo que o Senhor nos ama, nos perdoa e nos cuida, no nome de Jesus. Aquele que crê diz amém e aplauda o nome do Senhor. Aleluia.